que é Kokoro TTS e por que é especial? Bem, Kokoro TTS é um text-to-speech, uma ferramenta que converte texto em fala. Pode gerar 500 caracteres na web e até 5.000 em stream. O motivo pelo qual esta ferramenta é tão especial é sua alta qualidade de geração e a rapidez com que o faz. Olha, não vai demorar nada. Aí está, em questão de 3 segundos, nos faz esta frase. O legal é que podemos personalizar a pronúncia e executá-lo localmente. Aqui, no Kokoro 80WM, se procurar na internet, é a primeira coisa que aparece. Já nos diz como obter o PIP e como usá-lo. Aqui mostram um pouco como funciona e como iniciá-lo. Claro, esta é a primeira vez que o encontramos. Desde o lançamento do DeepSec, modelos open source ficaram populares, ou seja, todos têm acesso e podemos executá-los no nosso próprio computador sem necessidade de servidores externos, facilitando muito a criação de conteúdo próprio, e é realmente um modelo muito bom. Como converter texto em fala com Kokoro TTS? Se buscarmos Kokoro TTS Hexgrat ou algo similar, encontraremos. É esta página aqui, que é basicamente um aplicativo. E o que este aplicativo faz agora é: bem, permite-nos usar o idioma inglês por enquanto. Esperamos que no futuro adicionem mais idiomas. É um text-to-speech que faz leitura ilimitada. Quando digo ilimitada, refiro-me a um limite de caracteres. Podemos gerar 500 caracteres de uma vez ou em stream. Ou seja, enquanto ouvimos, até 5.000 são gerados. É possível, mas é ilimitado, pois não precisamos pagar. Aqui temos uma mensagem com: olá, tenha um bom dia. O que podemos fazer é, por exemplo, selecionar as vozes. As primeiras vozes serão, obviamente, as melhores. Daqui, podemos escolher gerar com nossa GPU ou CPU. Normalmente a GPU mostra o ícone de foguete, é mais rápida. Aqui podemos decidir a velocidade. Então clicamos em gerar, aqui em Generate, no botão gerar, e aí ele começa a gerar. Como vem, ele fez sussurrando. Vou dar play. Vou pegar, por exemplo, a voz da Bella. Vamos gerar novamente. Lembrem que estou trabalhando com tempos acelerados. A voz pode soar um pouco estranha, mas é isso que o Text-to-Speech do Kokoro faz. Uma ferramenta útil com muitas aplicações. Serve para ler livros, serve para tudo. Tem outra função para gerar citações aleatórias. Ou melhor, se clicar em Frankenstein, teoricamente se clicarmos em Frankenstein, gera um texto bem maior, basicamente 2 páginas de um livro. Você clica em Stream e ele começa a reproduzir. E enquanto reproduz, vai carregando. Notem que agora tem 17 segundos e de repente tem 3:51. Vem, enquanto reproduz, continua carregando. Isso pode ser útil para leitura ou outras coisas, como ter um audiolivro, por exemplo. Como ter mais personagens no Kokoro TTS? No site temos um limite de 5.000 caracteres. Como podemos tornar ilimitado o número de caracteres? Aqui diz que podemos usar direto ou duplicar o espaço. Ao duplicar, cria uma segunda janela, aparentemente. É basicamente como ter 2 janelas diferentes, ou podemos usar o Kokoro diretamente. Instruções dizem que é um modelo TTS OpenWeight com 82 milhões de parâmetros. Apesar do baixo peso, tem alta qualidade. Como veem, tem quase 1 milhão de downloads. Kokoro é um TTS de código aberto. Aqui eles mostram a qualidade. Agora você pode fazer pip install Kokoro. Aqui mostram o que se obtém com o pip e explicam como podemos usá-lo. Na verdade, se descermos, temos isso. Eles nos mostram os tipos de modelo. Dados de treino, menos de 100 horas. Depois, centenas de horas, temos a versão 1.0. Os custos e nos dizem o uso. Pode usar isso com o Google Colab. Bem, simplesmente abri o Google Colab. Exatamente como me indicaram. Lá dentro, criei um novo notebook. Isso mesmo, novo notebook. E colei o código aqui. Certo, cliquei em executar. Demorou bastante, na verdade. Mas como vem, começou a gerar os áudios. Pronto, aqui está. Olha, aqui tem outra fase. Acho que vai frase por frase. Aí está, não é? O script ainda está rodando. Não sei se junta tudo no final. Lendo o que diz, não sei. Não tenho certeza vendo isso aqui. Mas gera a voz, entende? Ou seja, dá para fazer. É verdade que o Google Colab é pago. Tem uma parte gratuita. Mas em certo ponto tem que pagar. Estou bem ciente disso. Existem hosts locais, tá? Tanto para Mac quanto Linux. Para Windows ainda não vi nada útil. Eu tentei mesmo, viu? Mas não achei como e fiquei um tempão. Com o JIT, usando Torch e tal. Se alguém achar, estarei atento. Me avisem que eu trago, beleza? E assim temos mais caracteres. Caracteres sem limites. Mas digo, o site é muito bom mesmo. As opções que ele oferece. E ter o stream e tudo mais. Dá pra baixar áudios? Nem falei. Então, perfeito. Beleza, vamos comparar o Kokoro com o Eleven Labs. Tem esse Space, que é uma arena do Hacking Face, que compara um modelo com o outro. Aqui temos o Eleven Labs. Vamos selecionar o Kokoro, a versão 1.0, com centenas de horas de treino.
Vamos gerar uma frase mais tranquila. Agora vamos clicar em sintetizar para ouvir como fica. Vamos lá. Notamos que o primeiro tem bastante eco, certo? E o segundo áudio, vejamos, soa mais próximo do microfone. Um soa muito longe e o outro muito perto. Esse até poderia dizer que popeia um pouco, sem falar que assobia também. Quando popeia, os P's e T's ficam muito marcados. E assobiar é quando usa demais os S's, tá? Fazendo a pronúncia soar exagerada. Isso é mais do microfone que da pronúncia da pessoa. Mas é claro, no fim isso é treinado com gravações e entendo que não configuraram bem a voz nas gravações feitas. Ou seja, eu acho que o A é melhor. O A é Style TTS, mas eu tinha posto 11 Lap. Eu vou pedir para fazer outra frase. Vamos ver de novo. Bom, esse se ouviu muito bem. Esse se ouviu bem, mas me lembra um pouco documentário. Até mesmo uma voz de... Ou seja, é voz de locutor. Está até no rádio. É uma voz muito boa, na verdade. Mas diria que a primeira soa bem mais natural, tá? Neste caso, é a do Kokoro. Então, qual é melhor? Kokoro ou 11 Laps? Acho que agora estão pau a pau, tá? E tenho usado bastante os dois. 11 Laps às vezes falha muito, mas geralmente se sai bem. E Kokoro vai fazer o mesmo, tá? Acho que o Kokoro falha um pouco mais que o 11 Lap. Não diria que o Kokoro é melhor agora. É melhor pelas possibilidades, uso local e tal. No fim, o 11 Laps é pago. Nesse sentido, é muito melhor. Mas acho que em qualidade, o 11 Laps é um pouquinho melhor. Não muito, né? Também não muito. Sem falar na rapidez do Kokoro, né? Nem das possibilidades que oferece. É que nem pensar, quer dizer. Comparamos injustamente com um modelo mais rápido e quase igual, né? É meio absurdo. Mas olha... O ranking mostra que o pessoal concorda comigo, né? 11 Laps tem 18 mil votos, 76,6% de vitórias e Kokoro 68,5%. Depois vem Play, HT e outros. Por último, tem uns que nem conheço, na verdade. Nunca nem li sobre eles. O pessoal tem bem claro, né? Quais são os melhores. Como podemos ler um livro de forma mais eficiente? Bem, apresento a vocês a pirâmide de aprendizagem de Edgar Dale. Essa pirâmide fala basicamente que, com base em nossas ações, obtemos uma porcentagem do que aprendemos. Ou seja, ao lermos sobre um tema, aprendemos cerca de 10% de tudo o que lemos, certo? Aprendemos 20% do que ouvimos, o dobro, 30% do que vemos, 50% do que vemos ou ouvimos, 70% do que discutimos, 80% do que fazemos e 95% do que ensinamos. Obviamente, essas porcentagens são ilustrativas, ok? Mas é verdade que ler sobre um poço com roldanas não é tão eficaz quanto ver como ele funciona. Mas se você vê e alguém explica como funciona, entende melhor, né? Você aprenderia 50%. Claro, se podemos ensinar, já sabemos e podemos passar esse conhecimento adiante, certo? Então, qual é o ponto? Lendo, pegamos 10%, ouvindo 20%, lendo e ouvindo juntos 50% do conhecimento, fazendo uma porcentagem. E como fazemos isso? Bem, vamos supor que temos um livro, né? E-book típico, tenho aqui, é imagem, não dá para selecionar texto, Ctrl A não faz nada, tá? Não consigo selecionar o texto. Então, temos um e-book comprado na internet, obviamente tem que ser digital, e o que fazemos com esse e-book, que provavelmente não tem texto? Se já tiver texto, ótimo. Se não, passamos por um OCR. O que um OCR faz é, bem, busque PDF OCR, vá ao iLog PDF, clique em selecionar arquivo e insira o PDF. Ok? Então selecione o idioma do documento e clique em aplicar OCR. Ele aplica o OCR, baixe e ao abrir verá que agora pode selecionar o texto, certo? Faço Ctrl A, Ctrl C e uso um conversor de texto para fala. Neste caso escolhi o Kokoro, mas poderia ser qualquer outro. Aqui está. Hexgrad Kokoro TTS. O Kokoro hoje só funciona em inglês, mas é muito bom e ilimitado. Há outros TTS online que permitem muitos caracteres. Este, por exemplo, parece ser bem assim. Todos funcionam parecido. Insira o texto, escolha o idioma e ouça. Antes eu usava um que nem lembro o nome. E sim, usei para me ouvir, não ler, só escutava, sem ler junto. Aprendi só 20%, mas deu para ler 2 ou 3 livros que não teria tempo. O legal, e por isso explico, é que dá para baixar, tá? Tem esses botões, esse botão aqui de download, e dá para baixar. O Kokoro tem limite de 5.000 caracteres, depende da página aberta e tal. Dá para usar offline, beleza? Se manjar bem, usa offline e faz seu próprio audiolivro.
entende? Tem plataformas de audiolivros tipo Amazon, mas pensa nisso, tá? O livro custou 30, o áudio custa 10. Talvez valha a pena, sei lá, né? Então, é isso. Como aprender até 50 vezes mais rápido? Beleza, vamos começar, tá ligado? Já expliquei que existe a pirâmide do aprendizado. Aprendemos 10% lendo, 20% ouvindo. Lendo e ouvindo. Ou seja, vendo, aprendemos até 50%. Claro, os números são aproximados. Então, como levar isso para o próximo nível? Como passar de ouvir, que é 5 vezes melhor que ler, para algo 50 vezes melhor? Digamos que eu queira entender mais sobre a história da Nvidia. Busquei a história da Nvidia e apareceram os primeiros vídeos. Agora vou pegar os links desses vídeos e usar o notebooklm.google.com. Vou adicionar a fonte, clicar em YouTube, link e colar o primeiro. Obviamente, tentem usar fontes confiáveis. Este canal tem 1 milhão de inscritos. O vídeo tem muitas curtidas, parece ser um bom vídeo. Este, por exemplo, com 927 visualizações, bem, talvez eu não vá escolher. Repetindo, queremos a história da Nvidia. Podemos usar este vídeo também. Também podemos buscar no Google a história da Nvidia e até incluir o site oficial. Muito bem, depois de um tempo já publiquei 5 fontes aqui. Podemos colocar até 50, incluindo documentos, apresentações, textos, links, tudo, até PDFs, como audiolivros ou livro. Então, agora temos essas 5 fontes. E o que queremos fazer? Queremos entender, por exemplo, a trajetória da Nvidia desde sua fundação. Por exemplo, esta pergunta aqui, vamos colocá-la. Coloquei detalhadamente qual foi a trajetória da Nvidia desde sua fundação até hoje. Clico em enviar. Ele vai começar a analisar todas as fontes. Pode demorar um pouco, é normal. Mas já digo, a informação que me dará vem só das fontes. Então, ele acabou de me dar este texto. Como me deu cada ponto, pedi para expandir com detalhes. Veem que me deu uma lista de pontos explicando? Bem, agora ele me deu todos os pontos. Então, clico aqui para copiar. Basicamente, aqui teríamos todo o texto. Não é pouco o que ele escreveu. Olhem, isso não é pouca coisa. Agora vou ao Kokoro TTS e inserir este texto. O Kokoro TTS é havingface.co/spaces.hexgraph. Kokorods pode-se usar outro text-to-speech sem problemas. E basicamente clicamos em Stream. E assim como diz que cheguei ao limite, aí está. Ele começa a me explicar um pouco e faz o discurso de texto para a fala. Nesse caso, a Kokoro me deixou na mão porque já usei muito hoje. Mas há outros text-to-speech que funcionam tão bem quanto. Este, por exemplo, se chama Loop Voice. Parece ter um limite de 3.000 caracteres e gera o áudio. Você pode baixá-lo. 3.000 caracteres podem parecer pouco, mas são a trajetória da Nvidia desde sua fundação. São 3 minutos falando até hoje, com detalhes ampliados. E aí temos a história da Nvidia. Na verdade, se você fizer login, libera mais. Bem, acabei de fazer login. Acabou de me dar 20.000. Nossa senhora. E nem precisa esperar gerar tudo. Ele vai gerando aos poucos. Olha. 15 minutos de áudio, 16 minutos de áudio. Bom, com 16 minutos, teríamos aqui a explicação da Nvidia. De forma super resumida, com conteúdo de alta qualidade. Fiz isso com a Nvidia, mas dá para fazer sobre qualquer tema, qualquer um. Então é isso, já sabem. loopvoice.com, kokoro.s e o LMN Audio.